E aí, pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Desde já quero agradecer a sua atenção, tá? Você que está acompanhando as videoaulas, muito obrigado pela atenção, tá? Isso é bom que dá uma motivada no nosso trabalho. Eu quero começar com alguns avisos, né? Então, a gente vai estar seguindo o mesmo esquema do último trimestre, tá? Da última apostila qual a gente usou. Que vai ser um domingo sim, um domingo não, tá? Essa vai ser a primeira aula. Essa é a apostila que estamos usando, tá? Foi aqui o nosso irmão Rodrigo disponibilizou pra gente. Uma apostila muito interessante, tá? Da CPAD. É dos jovens. E eu acho até melhor, né? Porque são assuntos mais interessantes, né? Que a gente estava usando dos adolescentes. Legal, mas por que não dos jovens, né? Vocês já são jovens para mim, então isso é interessante, né? Os assuntos mais fortes. Então, continuamos usando a apostila da CPAD. Pessoalmente, eu acho uma apostila muito interessante, com um contexto mais caprichado, sabe? Mais interessante. É bom porque quanto mais coisas mais bem feitas, o texto mais bem preparado, é melhor para nós transmitir para vocês. Quem prepara é o Espírito Santo, mas quando você está com um livro que tem um conceito mais organizado e preparado, fica mais fácil para a gente estar transmitindo, tá? É isso. Vamos estar iniciando mais uma aula, tá? Primeira aula do trimestre. Aula 1. Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Objetivos: apontar as terras onde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus, destacar que marcamos vidas por onde passamos. Esses são os objetivos. Já pega a sua Bíblia, tá? Vamos estar lendo no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Essa vai ser a introdução, tá? Então vamos lá. Lucas 2, do 1 ao 11, sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Jerusalém, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Finalizado aqui, certo? Que forte, né? Porque os cuidados de Deus é maravilhoso, né? Então ele já usou os anjos para estar falando com os pastores, para não tirarem eles do lugar onde eles estavam, né? Daquele estábulo, e não interferir e deixarem eles tranquilos lá. E aqui um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus, né? Que às vezes a gente fica meio curioso, mas o que era uma manjedoura? Aonde ele nasceu de fato? Será que aqueles mosaicos que a gente vê faz sentido? Né? Aqueles negocinho pequenininho lá, mostrando que era tipo um curral, e ele tava, não sei, tipo um cesto, uma manjedourinha.
Então, será que isso é verdade? Então vamos estar dando uma frisada aqui no assunto, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? Jesus nasceu em Belém da Judéia. Isso é em Jerusalém, uma das cidades de Jerusalém, em uma manjedoura, ou seja, em um coxo onde se deposita alimento para os animais, certo? Então, a manjedoura é um coxo, aquele recipiente de madeira, sabe? Meio compridinho, no qual nas roças, nas fazendas, eles depositam alimento para os animais. Alguns vedados, eles colocam água. Então, isso é a manjedoura. Eu pensava que era um berço, um tipo de berço. Falei, meu Deus, mas como assim? E realmente é um coxo. É como se fosse é um recipiente quadrado, às vezes é feito de tábuas, né, de madeira, no qual eles colocam os alimentos para os animais. Interessante, né, gente? E isso, o parto de Maria, né, foi em um estábulo. Aquelas casinhas, sabe, onde ficam as palhas, alguns alimentos para os animais, no qual também tinha essa manjedoura. Então, ele nasceu em um estábulo. Porque eles procuraram uma estalagem, ou seja, uma pousada ou um hotel para eles, né, se hospedarem, mas eles não conseguiram vagas e por falta de vagas foi o lugar que apareceu mediante a situação. Eu creio que ela já estava sentindo dores e contrações e precisava de um lugar urgentemente para ter o seu parto. E Deus, ele é fiel e prepara tudo, né? E já trouxe nosso Senhor Jesus como um exemplo de simplicidade, né? Porque ele poderia vir nos melhores lugares, né? Quem sabe ele não poderia vir de um palácio, as melhores parteiras poderiam estar ali para ajudar, né? Mas ele já veio na simplicidade, né? Veio de um estábulo, o berço dele era uma manjedoura. Você vê como que o exemplo de Jesus é diferenciado. É igual a entrada triunfal, todo mundo esperava ele vir em cavalos brancos, carruagem, vários cavalos, pessoas anunciando de uma forma, sabe, bem da hora mesmo. Ele veio na simplicidade, veio no jumentinho, de boa, mas foi maravilhoso, porque quem estava em espírito entendeu o que aconteceu ali, né? Então, a gente dá glórias ao Senhor Jesus, porque Ele é especial e maravilhoso para conosco, né? Sempre. Bora lá, né? E aqui tem um versículo que eu acho muito bonito, tá? Que eu vou estar lendo para vocês aqui no início dessa lição, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Que linda essa frase, né? Esse versículo. João 1,14. Evangelho de João 1,14. Vamos ter bastante coisa interessante aqui nessa lição, tá? Aí tem a leitura bíblica em classe, tá? Eu vou estar lendo aqui, aí se você puder acompanhar e pegar sua Bíblia, é bom que você fixa melhor, né, esses conceitos. A parte boa da videoaula é que você pode pausar, pegar sua Bíblia, ir tomar uma água, voltar, mas não deixa de voltar não. Vamos continuar juntos aqui para que possamos aprendermos um com os outros. E lembrando, qualquer dúvida, mandem aí para nós estar esclarecendo, né? Se eu não souber, eu vou estudar para estar te respondendo, beleza? Então, leitura bíblica em classe, João 2, do 13 ao 17, e depois o mesmo Evangelho de João 7, do 1 ao 8. Vou ler rapidinho aqui para nós já iniciar a parte dessa aula. João 2, do 13 ao 17. 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito ele um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui,
estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Agora o 7, João 7, do 1 ao 8. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. E disseram-lhes, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as suas obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, enquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu vos subo ainda esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Muito legal, né? Uma leitura bem interessante aqui. Sintetizando. A lição desse trimestre tem como tema Jesus, o reino de Deus. A cada assunto teremos um grande aprendizado acerca do verbo que se fez carne e o reino de Deus. Primeiramente, estudamos a passagem de Jesus por dois lugares, Jerusalém e a Galiléia, por onde Cristo passava. Milagres aconteciam e vidas eram transformadas. Essa lição é um convite para que sejamos ao seguir os passos de Jesus, anunciadores das boas novas por onde passarmos. Interessante. Anunciadores das boas novas por onde passarmos. O que eu acho legal aqui é que às vezes você não tem que estar falando muito. Mas de Jesus, né? Porque Jesus é um nome maravilhoso, não tem que ser usado em vão, primeiramente. Senão você não está comprometido, não adianta você falar muito, porque o que os outros vão ver em você é o seu testemunho. É quando você acha que ninguém está te vendo, que tem gente te observando. O pessoal está analisando muito isso nos crentes hoje em dia. Não é só a boa palavra, a boa lábia de falar da palavra de Deus. Falar bonito qualquer um pode falar. Agora viver o que está falando já é outros 500, já é diferente, né? Porque viver é que é difícil, né? A gente busca se aperfeiçoar cada dia nesse amor de Jesus, né? E buscar ser mais a essência dele, mas não é fácil. Mas não é por isso, não é porque é difícil que a gente não pode alcançar chegar lá, né? Porque as coisas difíceis de alcançar são as melhores para a nossa vida, né? A cada dia. E Jesus tem o melhor para mim e para você também. Aqui é a introdução. Nesta lição, faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou grande parte do seu ministério: Jerusalém e Galiléia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas, mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio ser bênção aonde pisar a planta dos pés. Cremos em nome do Senhor Jesus assim, que aonde a gente pisar a planta dos nossos pés será abençoado segundo a vontade de Deus, né? E tudo que você pôr sua mão na boa intenção prosperará. Vai ser assim em nome de Jesus, né? Precisamos crer e vai se cumprir desse jeito. Mas para ser assim, você tem que estar em bons hábitos e boas práticas. Mas como assim? Você está falando do quê?
Ah, é porque está escrito aqui que se você não tiver comprometido vai se cumprir. Não é bem assim. Não adianta estar escrito e eu não ter comprometimento com nada, me achar crente, mas não me envolver de verdade com a obra de Deus e achar que onde eu pisar a planta do meu pé vai ser abençoado. Então vamos no meio de um fluxo lá para ver se vai ser abençoado, sendo que eu não estou comprometido. Vou passar no meio da biqueira lá, fora das coisas de Deus, não sendo morador da quebrada, e achar que vai ser abençoado o lugar, porque eu estou pisando na planta do meu pé, mas eu não tenho comprometimento. Aí eu estou correndo perigo de vida, não é verdade, gente? Então, para que venha se cumprir, para que venha se cumprir as palavras do Senhor em nossa vida, precisamos o quê? Permitir que essas coisas venham acontecer na nossa vida. Se comprometer para que de fato venha dar certo, não é verdade? Não adianta, os crentes vão ser abençoados. Sim, vão ser abençoados os que creem em Jesus Cristo, que seguem os seus mandamentos e comprometam com as coisas com as coisas do Pai. Se não tiver comprometimento, não vale de nada, né? Bora lá. Tópico 1. Onde pisar a planta do seu pé. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? De quem falamos? Falamos de Jesus, o verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar. E simples homens viravam pescadores de almas. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muito tempo antes a Josué se aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. E qual é a palavra? Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, Ele nos abençoará. Isso está em Josué 1, do 1 ao 9, beleza? Depois você dá uma lida lá. Josué. Se atentamente ouvirmos a Deus, se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, Ele nos abençoará em nome de Jesus. Mas precisamos nos sacrificar para que venhamos ser abençoados, né? Deus, Ele é maravilhoso na forma de trabalhar para com cada um. Porque Deus, Ele não dá as coisas de mão beijada para nós. Às vezes, não todos, estou falando de alguns exemplos específicos, né? Às vezes a gente tem uma vida fácil e consegue as nossas coisas com facilidade. Acredito que com a maioria de vocês não é porque nós moramos em periferia, somos pessoas mais humildes. Mas quem tem condição? Os seus filhos têm tudo de mão beijada muito fácil. Deus já não faz desse jeito. Ele não dá as coisas de mão beijada, Ele não traz facilidade para a sua vida. Porque se for fácil, você não vai valorizar. Não é verdade? Senhor, eu quero uma Atari 800. Toma, filho, toma uma Atari 800. E aí? O que eu quero dizer é uma moto muito legal, né? Não sei se vocês conhecem o nome, mas... E aí? Ele vai te dar de mão beijada? É uma suposição, né? Ele não vai me dar de mão beijada, ele vai querer o quê? Se esse é o meu sonho, e se realmente isso é importante, ele vai me preparar e vai preparar condições financeiras da minha parte para mim conseguir, entendeu? Foi só um exemplo, tá, gente? Então, ele não vai... Toma, filho. Se for assim, a gente não valoriza. Quando a gente consegue as coisas fáceis na nossa vida, a gente tende a não valorizar. Não é verdade? Se for fácil, não vale. Não tem graça, né? É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos que há boas novas, a obra que Cristo consumou lá na cruz. Precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa. Certo? Então, essa obra de Cristo não pode parar. Ou melhor,
o que Cristo fez, você fazendo ou não, vai ser glorificado. Mas se você se esforçar para fazer, Deus vai se alegrar ainda mais. E o nome dele vai continuar sendo glorificado através da sua vida. Entendeu? Deus coloca no meu coração o que para falar? Vamos nos motivar, gente. Vamos nos dedicar. Os tempos são difíceis, verdade. Gente, eu vou falar para vocês que é fácil para mim. Não vou falar para vocês que é fácil tirar um pouco do meu tempo para fazer alguma coisa para Deus, porque não é. É uma luta espiritual difícil. Mas Deus, ele tá nos dando graça. Eu falo para vocês, gente, vamos focar. Não quero dar uma de chato, mas é necessário, certo? Porque às vezes a gente está tão distraído com tantas coisas e a gente esquece do essencial, do principal. Não adianta a gente agradar muitas pessoas e viver desagradando a Jesus Cristo. Não é verdade? Aqui um pouquinho mais para frente. Jesus impactava em 360 graus. Isso aqui é da hora. Jesus, ele impactava ao derredor, mano. Ele estava pregando, mas a palavra dele estava alcançando aquele que estava atrás dele, aquele que estava atrás do que estava atrás dele. Mano, é maravilhoso. Imagina o privilégio das pessoas que presenciaram a pregação de Jesus pessoalmente. Eu queria estar lá, hein? Eu lembro de um louvor do Samuel Mariano, né? Que ele fala: mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. Nossa, mano, não sou um dos melhores cantores, gente, mas como que é forte. Já pensou? Você estando na beira do mar e ouvindo a pregação de Jesus Cristo? Melhor pregador de todos. A pregação mais intensa porque ele impactava. Aqueles que estavam ouvindo um pouco estavam sendo impactados porque a palavra dele, a palavra de Deus, né? Ela entra na nossa mente. E o povo, não todos, mas o povo tinha mais desejo de ouvir. Hoje em dia tem culto, as coisas voltam ao normal, mas a gente não quer saber. Eu tenho minhas prioridades, não é verdade? Não vou falar pra vocês que eu também não faço isso, que às vezes eu deixo de ir pro culto pra fazer outras coisas. Não sou perfeito, sou um falho. Mas não é? Eu falo isso pra vocês porque a gente precisa, né, nos voltar mais, a fazer mais essa obra, a se dedicar mais. O desejo já foi maior por estar na casa do Pai. E hoje a gente nem tá podendo ir, assim, né? Agora voltou sim. Voltou normalmente, mas esses dias a gente não tava nem podendo ir e a gente não tava dando muita ligança. Tô mentindo? A gente tava meio, tá bom, né? Não tem culto, tá bom. Mas normal, logo vai voltar. Mas a real é que a gente nem tava tão focado, não tava com aquele anseio de cultuar, né? Tópico 2. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi. Agora a cidade recebia em novas portas o grande rei, o filho do Deus vivo e o leão da tribo de Judá. Todavia, essa mesma cidade fechava as suas portas ao filho de José e Maria, aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita, mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não podemos voltar atrás. Não podemos. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo. E por várias vezes o mestre a visitou, enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia. Foi no templo de Jerusalém que ainda o menino Jesus fora apresentado por seus pais. Já na adolescência, o mestre deixava a todos maravilhados ao ensinar no templo. Lembra? Ele ensinando os mestres no templo. Mais tarde, lá
Voltando, irou-se com a ação daqueles que transformaram a casa de Deus em um lugar de comércio e enriquecimento material. Já no final do seu ministério terreno, Jesus começa a sua última jornada até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea e Judéia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal. Está em Mateus 2, ou melhor, Mateus 21, do 1 ao 11. E seu fim impressionante, com a crucificação, Mateus 27, do 27 ao 61. E mais tarde, sua ressurreição. Ele vive, glória a Deus. Mateus 28, do 9 ao 10. Ele ressuscitou. E eu quero falar para você, Jesus, ele vive, ele ressuscitou. E ele trouxe esse plano de redenção. E às vezes o inimigo, ele entra na nossa mente de uma forma tão forte, como se Jesus ele não desse uma oportunidade para nós, para nós parar e buscar nos arrepender e nos reconciliar na presença dele. E ele trouxe o plano de salvação e redenção para nós. Então, Jesus não é carrasco, ele te ama. Falo para vocês, ele não é carrasco, ele te ama. Basta haver um arrependimento e um desejo, um pequeno desejo de mudança na nossa vida. Quando houver um pequeno desejo de mudança, e de melhoria, ele vai te abraçar. Até quando você está errado, que você não quer saber de nada, ele está cuidando de você. Até quando eu não estou tão comprometido andando por aí, Deus está me livrando de acidente, da morte, em diversas formas. Ele ama você, ele me ama. Então ele preparou esse Deus, juntamente com Jesus, os dois em um, e juntamente com Jesus, né? Tá, ia falar, os três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, e é verdade. A Trindade Santa. Então, Deus criou todo esse plano para que você tenha a oportunidade de querer melhoria e só na sua casa, no seu sofá, na sua cama, se ajoelhar, sentado, em pé, voltar os seus pensamentos a falar com Deus e Ele te perdoa dos seus pecados, das suas falhas e ofensas, porque Jesus Cristo, Ele é amor, certo? Aí eu tenho umas perguntinhas para estar fazendo aqui. Só frisando, Ele te ama, Ele vai perdoar os seus pecados e as suas falhas, certo? Independente do seu pecado e da sua falha, quando houver arrependimento no nosso coração, Ele perdoa e te dá uma nova oportunidade para se reconciliar e para permanecer na presença dEle. Algumas perguntas sobre influenciar e ser influenciado, né? O que estamos fazendo no nosso dia atual? Primeira pergunta, quem vocês influenciaram essa semana? Pensa aí, como que foi essa semana para você? Ou melhor, como está sendo nessa semana? Como se iniciou? Quem vocês influenciaram? A influência foi positiva ou negativa? Por quê? Eu tô falando de influência, mas será que só tem influência positiva? Não, tem influência negativa também. Será que essa semana eu influenciei alguém negativamente com as minhas atitudes? Será que eu influenciei alguém positivamente com as minhas atitudes? Aí está a questão, né? A pergunta. Outra pergunta, gente, isso é pessoal, certo? Vocês, enquanto vocês estão assistindo essa videoaula, vocês pensem, reflitam sobre isso, sobre as influências. O que eu estou fazendo? E meu irmão, quando me vê, será que ao ele ver a minha pessoa, ele está vendo alguma coisa positiva? Ou você não está... Você nem vê seu irmão, você passa e finge que não vê ele. É uma suposição, tá? Seu irmão, você está influenciando de forma positiva ou negativa? Seguindo a próxima. O que às vezes nos impede de ouvir a voz de Jesus? Vamos pensar.
eu tenho uma resposta para essa, mas eu quero que você dê uma pensada. O que nos impede de ouvir a voz de Jesus? Então, eu elaborei aqui a resposta, né? O que nos impede é a nossa ganância por status, reconhecimento dos outros. A gente quer ser muito reconhecido, a gente quer atenção, a gente quer ser famoso às vezes, não é verdade? A gente deseja um reconhecimento. Todas as pessoas pensam assim. Jesus que não estava preocupado com isso, com aquilo, com status, porque ele falava mesmo, não tinha dó, ele falava a verdade doía, mas acertava o pessoal. Às vezes a gente deixa de falar a verdade, com medo de machucar, com medo de perder uma amizade que às vezes nem é verdadeira, entendeu? Então, frisando aqui, se surgir a oportunidade de você dar um conselho para alguém, falar a verdade, fale mesmo, gente. Peça sabedoria para Deus, mas fala a verdade, não apoie o erro daquela pessoa, certo? Então, a resposta, vou fazer a pergunta de novo e a resposta porque ficou meio confuso. O que às vezes nos impede de ouvir a voz de Jesus? O que nos impede é a nossa ganância por status, reconhecimento dos outros, vaidade em excesso e a maldade que se passa às vezes no nosso coração, certo? Isso que nos impede de ouvir a voz de Jesus. Mas quando você se põe na presença, que você anseia, quando você se sente carente da presença, você ouve e ouve forte, dá vontade de chorar. Eu acho que não tem um cara durão que não chora na presença de Deus, não é verdade? Essa presença é especial, é uma presença forte que traz vida para a nossa vida. Finalizando, nunca se esqueça que Ele te ama, certo? Jesus te ama e Ele é vida para a sua vida, certo? Só para... Aqui eu falei finalizando aqui as questões, tá? Vou dar uma frisada rapidinho para não ficar sem nexo aqui a lição, né? Beleza? Vou pegar esse último tópico aqui. Lembrando que Galileia foi a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério, tá? Seguindo, senão vai ficar muito comprido, vou ter que finalizar logo, quanto antes. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta é também um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas em qualquer momento, experiência ou conversa? Permitimos que o outro nos receba e seja influenciado por nós? Assim era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. Veja 2 exemplos. O primeiro é Malco, que em um momento de tensão descobriu o amor do mestre em um simples e inesperado gesto de restauração. Malco era aquele soldado lá no qual Pedro desembainhou a espada e arrancou um pedaço da orelha dele. Jesus veio e colou e falou para Pedro: Pedro, com as minhas palavras, se eu quisesse, Pedro, eu traria 12 legiões de anjos, cada legião é 6.000, para ajudar ele ali antes da crucificação. Então, Jesus não queria que Pedro fosse a mão dele, ainda consertou o erro de Pedro, né? Que interessante. Então, Malco é aquele soldado no qual Jesus, com um ato de bondade, restaurou, renovou a orelha dele. Interessante, né? O segundo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Isso está em Lucas. Malco, falando de Malco, está em Lucas 22, do 49 ao 51. E falando do ladrão da cruz, Lucas 23, 42. Que o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, que em um momento de caos encontrou paz na tempestade. E você? Qual história
é contada quando você passa por um lugar. O que as pessoas que lhes conhecem e falam ao seu respeito, elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Uma pergunta. Fica o desafio, vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder do Evangelho de Cristo. Beleza? Para concluirmos, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passarmos, nós influenciaremos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e a fazer diferença. Muitas vezes não sermos bem recebidos, assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém. Outras vezes o campo se mostrará fértil e receptivo, como a Galileia foi para Jesus, com o nosso Mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos. Por isso você é chamado a seguir os passos daquele que foi mestre dos mestres. Tá bom, gente? Interessante, né? Então, nem sempre as palavras, quando você chegar para falar do amor de Jesus, você vai ser bem recebido. Como foi, Jesus sofreu tanto em Jerusalém. Porém, na Galiléia ele já foi muito mais bem recebido. Um lugar mais humilde, no qual o pessoal deu uma maior atenção para ele, né? E buscou ouvir mais. Agora, Jerusalém, que é uma cidade bem maior, né? Na qual o pessoal tinha mais dinheiro, um poder aquisitivo melhor, o pessoal deixou de dar aquela atenção, uma devida atenção para ele. Agora, num lugar humilde, ele foi e recebeu uma atenção mais agradável, né, da parte do pessoal. Então, gente, esta foi mais uma aula, tá bom? Eu já quero te agradecer pela atenção, por você estar acompanhando. Se você permaneceu assistindo até o final desse vídeo, eu só tenho a agradecer. Imagina Jesus sabendo que você ficou quase 40 minutos assistindo a videoaula. Isso é uma bênção de Deus, tá? Espero que essa aula tenha falado com você de alguma forma, porque comigo falou bastante, gente, certo? Como a gente precisa melhorar, como a impressão a ser deixada tem que ser boa, como devemos deixar uma melhor impressão no nosso dia a dia onde passamos. Tamo junto, gente. Vamos continuar se dedicando, tá bom? Se você gostou também, deixa seu like para nos motivar a fazer mais videoaulas, buscar melhorar nos contextos, tá? E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer e muito. Glória a Deus pela sua vida, tá? E tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.